Namastê, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito bem. E assim você tem esse tempo para se sentar, se organizar de forma bem confortável, é para ser uma conversa gostosa. Eu trago informações importantes que eu tenho certeza que você vai se interessar muito. E depois que eu trouxer as informações, eu vou finalizar o nosso encontro com uma prática de Yoga Nidra. Então, nesse momento em que eu estou começando, já prepara um lugar aí onde você está para poder fazer a sua prática quando a gente for finalizar, para daí dessa forma você poder relaxar. Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino, mas puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, que perante o seu poder eu me entrego para ser libertada. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, que perante o seu poder eu me entrego para ser libertada. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para atravessar as fronteiras do eu derradeiro. Não há desculpas para se escorar, já foi dito e a hora é essa. Tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passado e me anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Reia, 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 Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, que perante o seu poder eu me entrego para ser Namastê. Namastê. Esse é um mantra que eu gosto bastante, em português, do Chandra Lacombe, que se chama Recado à Mãe Divina, e que fala sobre esse novo tempo que surge quando a gente se abre para ele e o quanto a gente deixa o passado para trás para poder viver o presente, um novo tempo.
para todos nós. Hum. Nós vamos falar de um tema que eu amo e que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para a sua vida, que é uma técnica muito especial dentro do yoga, nem tão difundida quanto as técnicas de asana, que é a técnica de Yoga Nidra. Yoga Nidra é uma técnica de relaxamento, mas ela não é um simples relaxamento, é todo um estudo profundo através da forma como ela acontece, para realmente nos levar a um tipo de relaxamento que proporciona para o nosso sistema físico, mental e emocional um profundo benefício de restauro. Então, quando vocês se inscreveram para esse encontro, uma das perguntas, eu acho que talvez era a única, a mais importante para mim, era como você dorme? Como você sente o efeito do sono no seu dia a dia, na sua rotina? E a grande maioria de vocês, eu diria que pela estatística do questionário, nós temos quase 150 pessoas inscritas nesse questionário, nesse workshop de hoje, e mais de 70% coloca alguma questão com relação ao sono. Ou o sono não é satisfatório, ou o número de horas que você dorme não é suficiente para você se sentir cansado, ou você acorda de alguma forma sentindo que precisava de um pouco mais. Apenas 30% das pessoas respondeu que a qualidade do sono é satisfatória. E isso me deixou assim um tanto quanto interessada, porque tudo que eu tenho para falar hoje tem relação com esta sensação de cansaço que a vida atual vem nos trazendo. Isso tem uma explicação científica, e tem uma ligação, sem dúvida nenhuma, com a forma como a tecnologia faz parte da nossa vida hoje, né? Os estímulos e a quantidade de estímulos que a gente tem durante o nosso dia através dos nossos sentidos e como isso interfere na nossa qualidade do sono, o que faz com que a gente acorde se sentindo ainda cansado muitas vezes. Esse é um sinal que o corpo traz e que o sistema nervoso oferece para que a gente preste atenção e mude alguma coisa para melhorar a forma como estamos dormindo e a qualidade desse sono. Então, eu tenho alguns dados bastante relevantes. E por que que eu estou falando do sono? Porque o Yoga Nidra entra exatamente nesse lugar, melhorando muito esse nosso espaço de restauro, esse lugar de reorganizar as coisas no nosso sistema nervoso central, que é a chave mestra de como a gente funciona aqui nessa experiência chamada vida. Tudo acontece aqui, e quando isso aqui não está recebendo o descanso necessário para funcionar, as coisas ficam um pouco embaralhadas. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e peço que vocês anotem as dúvidas que forem surgindo durante a minha apresentação, e quando eu fechar a apresentação, se eu não tiver respondido as suas dúvidas, escreva, porque através das suas dúvidas eu posso esclarecer a dúvida de bastante gente. Então vamos dar uma olhadinha no que eu preparei para a nossa conversa de hoje. Yoga Nidra é traduzido como o sono profundo, ou o sono do yogi. Yoga Nidra é uma forma é um estado da consciência, como se a gente dormisse com traços de consciência. Essa é uma das definições que são trazidas na literatura sobre esta prática de yoga.
É uma técnica que te leva a um estado da consciência que é como dormir com traços de consciência. É uma prática que reprograma a natureza da mente. É, o subconsciente e o inconsciente, que são porções da nossa mente, acessadas durante o trabalho do Yoga Nidra, são forças muito poderosas dentro do nosso sistema nervoso central. A mente subconsciente é como um discípulo obediente que executa imediatamente o comando dado a ela. Então, Nidra é um estado de desconexão temporária das nossas ilusões criadas ao longo da vida. Dentro do yoga, essa ilusão temporária é chamada de Maya. Então, Nidra é quando a gente se desconecta dessa ilusão para conseguir enxergar com clareza a realidade. Através do desligamento dos nossos sentidos, nós reorganizamos e reprogramamos o nosso inconsciente, que é o nosso HD interno. Então, no estado de Nidra, o intelecto se cala. E aí eu vou passar aqui para a gente entender quais são as coisas que compõem a prática de Yoga Nidra. Então, Nidra é um estado da consciência, Yoga é a união que a gente constrói desse estado da consciência com o nosso eu superior. Então, aqui, Yoga é a união do self com a realidade. Essa é uma das interpretações para essa palavra, que significa união. União do eu interior com o eu exterior e com o meio ambiente. Nidra é o estado da consciência que alcançamos quando dormimos. Na nossa noite de sono, em um determinado momento da noite, algumas vezes nós entramos em um estágio do sono, que é o mesmo estágio que nós chegamos quando, através desta técnica, podemos entrar no relaxamento profundo desse lugar chamado Nidra. Ego, que é uma das coisas que é reconfigurada através da prática de Yoga Nidra, que tem um envolvimento com essa prática, é, é uma identificação que eu crio ao longo da minha vida, através das referências que eu vou guardando no meu inconsciente. É a história que eu conto para mim mesmo sobre mim. Essa é uma das definições do ego. Intelecto é minha capacidade de análise e discernimento. Subconsciente funciona como um imenso banco de memórias. E na prática de Yoga Nidra, eu tenho um trabalho dentro do ego, do intelecto e do subconsciente de desligar todos eles para então mergulhar nas porções mais profundas da mente humana, no inconsciente. Então, a técnica, ela nos leva a este lugar. E por que que isso é importante, né? Quando as ondas, quando você entra nesse estado de relaxamento profundo, que você desliga esses três elementos, você diminui a atividade cerebral, entrando em uma fase de ondas lentas e longas, que é o que a gente alcança durante a nossa noite de sono, e que quando não passamos por essa fase, o número de vezes e o tempo necessário, acordamos com a sensação de estar cansados. Quando eu conheci Yoga Nidra, eu conheci na Índia pela primeira vez, minha primeira experiência com esta aula foi um final de tarde na Índia, em um dia fresco, em Rishikesh, dentro de um ashram. Nós estávamos fazendo um curso, eu e Guima, e a aula era 5 da tarde. Quando chegamos na aula, a professora disse: deitem-se.
Achei estranho, até aquele momento, todas as práticas que eu tinha vivenciado na Índia, nenhuma delas começava dessa forma, né? Mas já sabia, inclusive, que o final da tarde, dentro do yoga na Índia, nas escolas mais clássicas, é um momento de desaceleração. Então, as práticas físicas, elas acontecem mais no período da manhã. O período do final da tarde são momentos de práticas mais sutis. E depois que o sol se põe, é realmente o momento de se desconectar e se preparar para dormir. Então, dentro da filosofia do yoga, existe esse cuidado com a forma como a rotina é construída para que eu possa preparar o campo da mente para que ela desligue no momento em que a noite chega. Aqui desse lado do mundo, não é exatamente assim que a gente funciona, essa não é exatamente a rotina que a gente faz, e por mais que todos nós saibamos, dos efeitos que tem a gente continuar trabalhando, continuar fazendo tudo o que a gente faz depois que a noite chega, ainda assim a gente continua, né? Então, o início da noite é o momento em que as academias lotam, que os estúdios de yoga têm as aulas mais lotadas, é o momento que muita gente está indo estudar, é o momento em que a vida continua acontecendo a 1000 por hora. E numa cidade como a que eu vivo em São Paulo, que não é onde eu estou, vocês podem perceber claramente pela roupa que eu estou, pelo chá que eu estou tomando e pela lareira atrás de mim, eu não estou em São Paulo, porque São Paulo não está esse tempinho agradável. Mas é uma cidade que nos faz refletir sobre como nós estamos vivendo, porque é uma cidade que não para. É uma cidade que a vida acontece dia e noite sem parar, e a qualquer momento da noite, inclusive, você consegue resolver muitas coisas. Você consegue fazer compra, você consegue comer em diferentes lugares, você consegue comprar medicamentos, ou seja, é uma cidade que não para, que nos deixa mal acostumados e que prejudica muito a saúde mental, física e emocional de todos nós, seja aqueles que trabalham e nesse período noturno, seja aqueles que buscam esse conforto noturno, porque isso nos faz perder a referência de que chega uma hora que a gente tem que parar. Chega uma hora que a gente tem que começar a desacelerar. Quando você mora numa cidade menor, ou quando você está em um lugar, um país que tem regras diferentes e que quando chega a noite tudo fecha, porque aquela é a hora de todo mundo estar em casa se preparando para dormir, isso cria uma rotina mais saudável, porque é essa rotina que nós tínhamos antes. Eu agora, por exemplo, estou no sítio. A vida na roça, ela tem uma característica diferente. Quando o sol se põe, a coisa já começa a ficar escuro. E aí a gente já começa a desacelerar automaticamente. E não tem muito mais o que fazer lá fora, você já começa a ir para atividades que te levem mais para dentro e que te preparem para uma boa noite de sono. Consequentemente, a qualidade do seu sono melhora. Quando você está em lugares com ausência de luz, o sono é melhor. Estudos científicos mostram que as cidades mais iluminadas são onde existem os maiores distúrbios do sono, e os distúrbios do sono acarretam a infinitos outros distúrbios. E nós vamos ver um pouco sobre isso, porque o Yoga Nidra pode nos ajudar bastante nesse lugar. Então, voltando lá para minha apresentação, quando por que o Yoga Nidra? Por que que eu venho com esse tema? E por que que eu insisto que é uma técnica tão importante, tão poderosa? Primeiro, porque qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa, para você receber os benefícios do Yoga Nidra, você não precisa necessariamente ser um praticante de yoga, ter consciência corporal, ser uma pessoa ativa, né, fisicamente falando, porque o Yoga Nidra ele pode e traz benefícios, inclusive para pessoas acamadas, para pessoas com
mobilidade reduzida, para pessoas que estão hospitalizadas. E alguns estudos mostram o reflexo dessa prática nos hospitais em pessoas em estado de coma. Tamanho é a profundidade que essa técnica leva. Então, por que Yoga Nidra hoje? Porque hoje nós enfrentamos um problema que vem se agravando ano a ano. O distúrbio da ansiedade é uma doença que cresce no mundo todo e no nosso país especificamente, ela está assim ganhando uma proporção absurda. O Brasil hoje é um dos maiores países com índice de ansiedade. Ele está se destacando de uma forma que a gente não gostaria. 26,8% dos brasileiros relatam sofrer de algum tipo de transtorno de ansiedade. E isso vem dos dados do ano passado. O Brasil, como um dos maiores em índice de ansiedade no mundo, esse levantamento é da ONU em 2024. E a ansiedade é um dos principais transtornos mentais, junto com a depressão, transtorno de bipolaridade e esquizofrenia no Brasil. Esse também é um dado do ano passado, super atual. 4% da população mundial sofre de ansiedade. 4% da população mundial significa aproximadamente 330 milhões de pessoas. Quem viu a série que eu fiz da Índia anteriormente, vou fazer um paralelo com o que eu vivi recentemente na Índia, né? O festival Mahakumbh Mela, que eu e Guima estivemos agora em janeiro na Índia, recebeu aproximadamente 620 milhões de pessoas nos 45 dias em que ele aconteceu. É como se, de repente, metade daquela população que está no festival apresentasse esse transtorno. É muita coisa, é muita gente. E só no Brasil são aproximadamente 56 milhões de brasileiros sofrendo de algum nível de ansiedade em sua rotina. Foram gastos em 2024 11,5 bilhões de dólares em tratamento contra a ansiedade no mundo. E só no Brasil, em 2024, os dados relatam que foram 141 mil trabalhadores afastados do trabalho por ansiedade. Então, são dados alarmantes que nos fazem parar para pensar que ferramentas nós temos para lidar com algo nessa proporção e como nós podemos se trabalhar e ajudar as pessoas que estão no nosso entorno a combaterem esse transtorno e a diminuírem esses números que aparecem nas pesquisas e nos estudos. Outro dado alarmante é a privação do sono, e é por isso que eu comecei por ele. A privação do sono é uma das causas, uma das maiores causas de acidentes no mundo, porque a privação do sono ela acarreta infinitos déficits cognitivos, o que faz com que a gente tenha erros ou acidentes em diferentes tipos de profissão, em diferentes atividades da vida. Cerca de 72% dos brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio relacionado ao sono, entre eles insônia, e esse é um dado da Fiocruz, que também é bem recente, é de 2023, de 2 anos atrás, mostrando que precisamos olhar para como estamos dormindo e, de alguma forma, melhorar isso, né? Os distúrbios do sono, eles acarretam não apenas o nosso humor, mas a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa capacidade cognitiva, a nossa forma de processar as informações que a gente capta do mundo.
a nossa disposição, a nossa criatividade, enfim. E aí eu trago alguns estudos científicos que eu vou passar rapidamente por eles para depois tirar a tela e falar diretamente com vocês. Mas, assim, por que que eu trago Yoga Nidra como sendo um tema para a gente olhar quando a gente olha para dados como esses que eu mostrei da ansiedade e dos distúrbios do sono? Isso porque eu nem vou entrar na questão da depressão, que é um outro lugar bastante relevante e onde o Yoga Nidra também tem uma atuação importante, ou com relação ao TDAH, outra disfunção que cresce ano após ano, e que também tem estudos que mostram o reflexo dessa prática para o resultado da melhora de pessoas com este tipo de disfunção. Então, eu começo com um aqui que é bem interessante, que é desse instituto, né, do All India Institute of Medical Science, de Nova Delhi, que fez um comparativo entre técnicas de yoga, práticas de yoga e ansiolíticos. E como o yoga ele poderia, de alguma forma, ajudar pessoas com relação ao distúrbio da ansiedade. E foram feitos durante 3 meses um grupo que não fazia nenhuma das técnicas de yoga e que tomava os remédios, e o que foi colocado no estudo é o diazepam como sendo a medicação utilizada, e o grupo que não tomava diazepam, mas que fazia práticas de yoga, dentre elas práticas de asanas, práticas de meditação, práticas de relaxamento profundo e yoga nidra. E depois desses 3 meses de amostra com este público, foi detectado que a melhora nos praticantes de yoga era significativa quando comparada com os não praticantes de yoga que tomavam remédio. Ou seja, o estudo mostra que as técnicas de yoga foram mais eficientes e eficazes do que o diazepam em si, na vida daquelas pessoas. Aí, alguns estudos, e tem muitos estudos aí relacionados especificamente à Yoga Nidra, e aqui eu já não estou mais falando de asanas, de pranayamas, estou falando especificamente desta técnica. Existem muitos estudos, eu trouxe alguns para a gente entender onde a gente pode aplicar essa técnica e quais são as bases da ciência que mostram que existe uma melhora. Então, Yoga Nidra contra o trauma e a forma como essa prática pode e influencia em situações traumáticas, em memórias armazenadas no nosso inconsciente. Inclusive, há muitos anos atrás, quando a ciência começa a se interessar por essa prática, o que busca é exatamente isso. Pesquisadores franceses foram para a Índia para entender como e o que acontecia durante a prática de Yoga Nidra, para ver a relevância disso, se poderia ser usado para tratamento de traumas pós-guerra dos soldados que voltavam. Porque esse é um dos traumas bastante desafiadores dentro do mundo da ciência, da psiquiatria e da psicologia. E foi mostrado a eficiência do Yoga Nidra naquele momento, mas há muitos anos atrás, muito antes da neurociência existir e começar a olhar para temas como esse. E aqui, esse estudo é um estudo bastante recente, né? Vem de 2024, mostrando a eficiência dessa técnica e os resultados reportados dentro desta técnica para situações de trauma. Aqui embaixo, outro estudo bastante relevante, que o Yoga Nidra pode particularmente ser eficaz para pacientes com câncer em tratamentos intensivos como quimioterapia e radioterapia, onde as limitações e o estresse psicológico são muito fortes.
Então, o estudo diz que à medida que a comunidade médica vai reconhecendo cada vez mais o valor das abordagens holísticas para o tratamento de câncer, há um interesse crescente em integrar terapias complementares que abordem aspectos físicos, mentais da saúde. Então, esse é um artigo bastante interessante que mostra que o Yoga Nidra ele é uma prática não invasiva, economicamente viável e que traz resultados importantes dentro do tratamento de pessoas em quimioterapia ou em radioterapia que estão bastante emocionalmente abaladas, que sofrem tensões emocionais fortes. Outros estudos importantes que eu mostro aqui é o Yoga Nidra sendo usado na pediatria como uma ferramenta importante, uma técnica importante, né? Então, essa revisão ela abrange e explora o potencial do Yoga Nidra em abordar preocupações comportamentais pediátricas, como ajudar as crianças através dessa técnica, como melhorar as questões comportamentais, porque muitas vezes, né, quando a gente olha para esse lugar da criança, a gente precisa lembrar que a criança ela é uma esponjinha e que tudo que ela absorve, ela vai guardando nesse HD interno, e é isso que vai formando aquilo que será o adulto, que ela virá a ser um dia. E essa é uma das técnicas que ajuda a reorganizar a forma como essas informações são armazenadas. E aqui o estudo mostrando o efeito do Yoga Nidra para pessoas com pressão alta, hipertensos, e os reflexos que essa prática tem na melhora da hipertensão. Então, esse estudo ele mostra pacientes hipertensos, essencialmente os mecanismos potenciais do efeito do Yoga Nidra na pressão alta, na forma como as alterações dos componentes variam e os métodos. Esse estudo foi feito em 32 pacientes hipertensos com idade média aí de 43 a, pera que minha, 43 a 54 anos, sendo 22 homens e 10 mulheres. E aqui os últimos estudos que eu vou apresentar de outros cunhos, né? Por exemplo, Yoga Nidra como uma técnica de combate à insônia e a melhora da, da qualidade do sono da mulher em menopausa. Então, o objetivo desse estudo foi atingir o relacionamento emocional, físico e mental completo do corpo e da mente. Na fase pós-menopausa da vida, a prática regular de Yoga Nidra em casa, de preferência pela manhã, pode ajudar na redução de ansiedade e de dores associadas aos despertares matinais. E aqui, o Yoga Nidra, qual é o efeito do Yoga Nidra quando a gente olha para o sonho lúcido, né? O sonho lúcido permite que se torne consciente do estado mental atual, frequentemente acompanhado por um controle considerável sobre episódios de sonho em andamento. Então, os sonhos lúcidos, eles podem acontecer espontaneamente ou serem trabalhados, treinados e induzidos por diferentes estratégias comportamentais, cognitivas ou tecnológicas, entre elas o Yoga Nidra. E tudo isso para mostrar que a ciência ela reconhece e ela embasa que o segredo está no relaxamento. Quando a gente olha para as infinitas situações que a gente enfrenta na vida, quando nós olhamos para o nosso estado físico, para o nosso estado mental, para o nosso estado emocional e para a forma como tudo melhora quando você relaxa, quando você consegue se desfazer dessas tensões, fica claro entender por que que a ciência anda tão interessada em olhar para isso agora.
Ah, e, cientificamente falando, nós acumulamos três tipos de tensões: as tensões musculares, que estão ligadas ao nosso corpo, ao nosso sistema nervoso e ao nosso sistema endócrino. Todos eles estão envolvidos nessa tensão muscular. A tensão emocional, causada pela incapacidade de expressarmos as nossas reações emocionais, muitas vezes, e a tensão mental, que é uma atividade mental excessiva, um acúmulo de pensamentos, um acúmulo de fantasias, de expectativas, é uma mente que não para. E elas, as três, estão diretamente ligadas umas às outras. Então, uma coisa leva a outra. Se a minha cabeça não para, se eu construo uma tensão mental, automaticamente eu desenvolvo uma tensão emocional que me leva a uma tensão muscular. E quando eu vejo, eu estou completamente tenso. E o Yoga Nidra, ele age nessas três camadas, nessas três tensões. Ele traz um relaxamento que vai desde o corpo físico, trabalhando as diferentes camadas, e dentro do yoga a gente pode dizer que os nossos diferentes corpos, para que a gente possa então ter o relaxamento da mente, que é o que a gente efetivamente espera relaxar. Então, tudo que é feito dentro desta técnica busca levar ao relaxamento mental, porque é nesse momento, quando a mente relaxa, que todo o resto recebe os benefícios. Estamos bem até aqui? Alguma dúvida? Às vezes eu vou falando rápido demais, eu me empolgo, né? Vou ficando empolgada, vou falando muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu tenho que dar uma parada, uma desacelerada, respirar, trazer um yoga, uma presença, né? Para daí voltar. Então, queria saber se temos alguma dúvida, para que então eu possa continuar enquanto tomo um golinho do meu chá. Sem dúvidas. O negócio está ótimo, então, né? Tô indo bem, então, vai. Pera lá. Vamos ver, o Rafa disse. Sim, o Rafa perguntou, ok. É, se eu poderia comentar um pouco sobre onde e como surgiu essa técnica. Super, super posso. A técnica de Yoga Nidra, ela surge com um yogi, um mestre, Satyananda. Ele, através de um estudo de si, ele começa a entender que existe um momento da noite em que a nossa mente se torna mais receptiva. E Satyananda foi aluno de Shivananda, um grande mestre dentro da linhagem do yoga, muito conhecido também aqui no Ocidente, mesmo sem nunca ter vindo para o Ocidente. Shivananda tem grandes centros de yoga no mundo. Satyananda, seu discípulo, quando ainda vivia com, né, embaixo das asas de Shivananda, ali estudando junto com o mestre, morando em Rishikesh, ele, em um determinado momento de sua vida, percebeu que a mente, durante um estágio do sono, ela capta algumas coisas que o nosso consciente não sabe, não percebe, e que ela absorve. E quando o estado de vigília surge, que é esse que nós estamos agora, acordados, com todos, né, o nosso sistema nervoso funcionando a pleno vapor aqui, ela busca essa memória armazenada durante o sono. Então, que quando os sentidos se calam, quando esse bombardeio de estímulos diminui, a mente se torna mais receptiva para absorver e, e condensar esse conhecimento em formas de memórias duradouras. Ele descobriu isso por acaso em uma apresentação de mantra yoga, quando os meninos
cantando um mantra específico, e ele, que nunca tinha visto aquele mantra na vida, se percebeu ouvindo essa apresentação e percebeu que ele sabia cantar, ele sabia a letra, ele conseguia acompanhar aquilo. Sabe quando você tem aquele lapso de, nossa, parece que, parece que eu conheço isso? Satyananda, naquele momento, teve exatamente essa impressão. E ficou bastante lógico, como um bom yogi, né, e um bom mestre, ele ficou bastante interessado em buscar as raízes de por que que ele sabia de algo que ele nunca tinha estudado. Então ele foi conversar com o mestre dos meninos, para entender o que era aquele mantra específico que ele estava sentindo tanta conexão. E esse mestre disse, eles vêm ensaiando esse mantra, né? Vêm estudando isso há vários dias, e exatamente em um momento em que você está dormindo. Não sei por quê, mas todas as noites, né, no início da madrugada ali, eles estão fazendo esse trabalho, esse estudo. E aí Satyananda foi entender que onde ele estava exatamente nesse momento. E o quarto dele ficava próximo ao lugar onde os meninos estudavam e recitavam e cantavam esse mantra. Então ele começou a ter esse insight de que tem um momento da noite que eu não estou necessariamente consciente, mas estou ouvindo o que está acontecendo, estou absorvendo e estou guardando essa informação em algum lugar dentro de mim. E agora, na minha forma consciente, quando eu tenho acesso a isso de novo, essa memória vem para o consciente, ela sai lá das profundezas da minha mente e ela vem para o consciente, para o meu estado consciente. E foi daí que ele resolveu então começar a fazer alguns testes para entender que momento da noite era esse, o que que acontecia, como que ele conseguia chegar nesse lugar, e o que que ele fazia de forma consciente para poder chegar lá. Então ele fez muitos testes nele mesmo e depois ele começou a ver os benefícios nele e levar isso para os seus discípulos e começou a testar nos discípulos para entender o quanto precisava de aprimoramento nessa técnica. E ele foi buscar, lógico, estudos do yoga clássico, da literatura sagrada, estudos da psicologia, e vários caminhos que podiam ser utilizados para levar uma pessoa a um estado de relaxamento profundo. Porque ele não precisou necessariamente ir para dentro da ciência, como eu particularmente fui, para estudar os estágios do sono, a neurociência do sono e o que que acontece quando a gente dorme. Satyananda não precisou fazer isso. Não desta forma, não embasado na ciência. Mas ele começou a estudar o próprio sono e os momentos da noite em que ele dormia mais profundo e os momentos da noite em que ele dormia mais superficial. E ele descobriu que era quando ele estava num sono muito profundo que essa mente se tornava receptiva dessa forma. E que se ele encontrasse um mecanismo estruturado de levar uma pessoa que está no estado de vigília a um estado de sono profundo, através da guiança da sua voz, ele poderia proporcionar a essa pessoa os benefícios similares ao que uma boa noite de sono proporciona. Então foi assim que ele construiu, né, esse pequeno roteiro, essa técnica, essa métrica, porque é uma técnica que tem uma métrica, em várias experiências do que funciona, do que não funciona, para entender que esse caminho funciona e ele leva o praticante a um estado profundo de relaxamento, dentro de alguns minutos. E aí tem uma parte que é relevante, e isso não apenas nos estudos de Satyananda, mas também de outros mestres que trabalharam dentro do escopo do Yoga Nidra, que é o Yoga Nidra, ele precisa de um tempo para acontecer. Não dá para fazer em 5 minutos, porque em 5 minutos não é possível construir a desaceleração necessária desse estado mental. Então, que a guiança e cada um dos componentes da técnica vão levando o praticante
há uma desaceleração mental, onde as ondas cerebrais vão ficando mais lentas e mais longas, que é o que acontece quando a gente tramita nos estados do sono. E dessa forma ele percebeu que quando a pessoa está nesse lugar, totalmente relaxada, nesse estado da consciência, ela fica receptiva para absorver informações importantes e ela se libera de muitas tensões. É por isso que é chamado de reprogramação mental, porque é como se a gente acessasse um lugar dentro do nosso sistema nervoso e arrumasse os botões lá dentro para quando a gente volta mais centrado, com as coisas mais organizadas internamente, com um estado de espírito mais aberto e com as emoções mais acalmadas. Foi assim que nasceu a prática de Yoga Nidra, é aí que começa toda a história. E o curso de Yoga Nidra que eu dou, ele é baseado na história de Satyananda, porque nós temos outros estudiosos que trabalham, eu abordo esses outros estudos, esses outros nomes e as mudanças nas técnicas, mas para mim, né, para minha percepção, Ana, Satyananda, ele é o precursor, é através dele que tudo começa, e a forma como ele desenha essa técnica é muito primorosa. Ahn, Vamos ver. Alguma coisa aqui? Ah, e aí ali a pergunta se, ótima pergunta. Se Yoga Nidra se assemelha com hipnose? Yoga Nidra se assemelha, mas é diferente. Não é a mesma coisa. Essa também é um tópico que eu mergulho bastante dentro do curso, porque existe uma confusão muitas vezes a respeito desse lugar da consciência que a gente acessa. E eu, particularmente, quando conheci o Yoga Nidra, fiquei muito curiosa, né? Lá naquela aula na Índia, fiquei muito curiosa para entender o que que era isso que tinha acontecido. E E me pareceu assim, fui atrás de entender qual era a diferença da hipnose para o estado de Nidra. O que que acontece de diferente? O estado do Yoga Nidra, ele passa pelo estado hipnótico. Para nós chegarmos nesse estado da consciência, é necessário passar pelo estado hipnótico, que é o estado onde a hipnose acontece. Algumas diferenças sutis são a forma como as ondas cerebrais estão sendo processadas no momento do Yoga Nidra e como acontece no momento da hipnose. E de uma forma mais prática para a gente entender, é mais ou menos assim: quando a gente trabalha com hipnose, é, o, o, o- a pessoa que vai ser hipnotizada, ela não precisa necessariamente estar deitada, ela pode estar sentada, ela pode estar, enfim, de diferentes formas, né? Isso mostra desde que a hipnose começa. E muitas vezes a hipnose ela vai num foco específico, tratar de uma coisa específica. E ela caminha em torno disso, passando por esse lugar onde a mente do praticante ela é entregue para a mente, para as mãos do hipnotizador, que vai direcionando para que, enfim, o tratamento aconteça, né? O Yoga Nidra, ele não foca em um lugar específico. Ele não vai tratar uma coisa específica. Ah, eu queria parar de fumar, então eu vou fazer Yoga Nidra, e aí eu, como professora, que estou guiando a prática de Yoga Nidra, eu não vou, dentro da técnica, da minha fala, buscar este foco do parar de fumar. Porque a reorganização que acontece, ela é sua, é do praticante. Essa reprogramação mental, esse reorganizar as caixinhas, ele vai muito daquilo que você precisa e a forma como o relaxamento faz com que você alcance. Nos estudos de Satyananda,
ele trazia, ele fez algumas experiências colocando, por exemplo, como é que eu faço para entender o potencial que essa técnica tem? E ele pegou um discípulo dele, que é uma das histórias que ele traz no livro dele, que são impressionantes, inclusive, que ele começa a trabalhar com esse menino assim, ele coloca o menino no estado de nidra e ele então começa a ler trechos do Bhagavad Gita. E aí ele lê todos os dias um mesmo trecho e depois de uma semana, quando o menino está acordado, desperto, ele vai lá e faz alguma pergunta relacionada ao trecho que ele estava lendo e esse menino consegue responder as perguntas. Depois ele começa a fazer um teste com línguas. E aí ele vai lá, coloca esse discípulo dele em estado de nidra e começa a falar frases em determinadas línguas diferentes. E ele fez esse estudo com este menino por 2 anos. Durante 2 anos, ele trabalhou diferentes focos e ele foi para o foco das línguas e trabalhou diferentes línguas, frases em diferentes línguas. No final desse período de 2 anos, ele relata que o menino conseguia formular frases em diferentes línguas sem nunca ter estudado nenhuma delas, graças à prática de Yoga Nidra. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê essa similaridade com a hipnose. Mas o estado hipnótico é um estado, o Yoga Nidra ele não para nesse estado hipnótico, ele utiliza esse estado hipnótico para ir mais fundo e entrar em um estado de relaxamento que está ainda mais profundo dentro do nosso funcionamento cerebral. E os nossos sentidos, eles todos se calam. É como se a gente entrasse nessa casa e fosse desligando todas as luzes. É isso que vai acontecendo na prática de Yoga Nidra. É como se você fosse passando pela casa e fosse desligando as luzes. A gente vai desligando a conexão com os sentidos. Por isso, o relaxamento, do corpo, ele é o primeiro passo. E a partir daí, a partir do momento em que a gente já não sente mais o corpo, você começa a desligar o olfato, o paladar, a audição, ela é a última e ela fica com esse fio condutor da voz do professor, e mesmo assim são necessários momentos de pausa para que você consiga realmente silenciar os 5 sentidos. E voltando lá para o nosso sono, né? Porque é ele que a gente quer. Se o Yoga Nidra, ele pode substituir uma noite de sono perdido? Olha só, eu vou falar do sono agora e a gente vai entender isso. E quantos minutos ou quanto tempo é necessário para realizar uma prática de Yoga Nidra? A Vitória perguntou. A literatura diz que o mínimo para acontecer uma prática de Yoga Nidra são 12 minutos. Preferencialmente 15 minutos, mas menos de 12 minutos tem que ser com uma pessoa que já porque isso é relevante, né? Mas tem que ser uma pessoa que já tem muita consciência da prática e então consegue acessar esse estado mais facilmente. Uma pessoa que está iniciando, ou seja, uma pessoa que nunca fez Yoga Nidra e que faz pela primeira vez, ela precisa de pelo menos de 12 a 15 minutos para conseguir mudar esse estado de frequência das ondas cerebrais e mesmo assim, raramente ela chega efetivamente no estado de Nidra, porque esse é um estado que a gente alcança com prática, com muitas práticas. E Yoga Nidra é uma prática que pode ser feita todos os dias. Pode ser feita de manhã, pode ser feita na hora do almoço, pode ser feita no meio da manhã, pode ser feita à tarde, pode ser feita à noite, pode ser feita de madrugada quando você acorda e não consegue dormir. Não tem contraindicação, não tem um horário específico. é, E assim, todas as vezes, independente do momento em que você faz, quando você entra nesse estágio de relaxamento, quando você volta, ela traz benefícios importantes, porque você se sente super energizado. Então, se você está em um dia que está pesado demais, está difícil, e você para e faz 15 minutos de uma prática de Yoga Nidra no intervalo do seu almoço, por exemplo, ou num momento da tarde ou da manhã,
você vai receber uma carga energética assim para continuar o dia como se tirasse um peso de cima das suas costas. Ele não substitui uma noite de sono, mas ele ajuda a recuperar o que a noite de sono te fez perder. E aí, para isso, eu vou explicar rapidamente sobre o sono, uma contextualização do sono, porque o sono ele está diretamente ligado a essa técnica, né? Então, assim, alguns fatores que influenciam a nossa, as nossas disfunções com relação ao sono e aqueles dados horrorosos que eu mostrei lá logo no começo, né? E o quanto a gente vive em privação de sono. Então, alguns fatores que influenciam bastante são a idade é um fator que influencia. Conforme a gente vai passando o tempo, mudam as horas de sono que a gente precisa e muda a forma, inclusive, como a gente dorme. O consumo de álcool e de drogas, ele tem uma influência no sono e muitas vezes a gente acha, né, que é uma delícia, beber alguma coisa para dormir melhor. O problema do álcool é que o álcool ele interfere no sono REM. E o sono REM é uma fase importante dos nossos. O sono REM é uma fase importante da nossa noite, porque é onde acontece a maior produção de sonhos. E esses sonhos, eles têm uma função cognitiva de organização das nossas memórias que é bastante importante e tem uma função dentro do nosso lado criativo, da nossa criatividade, que também é importante. Então, quando a gente bebe, o consumo de álcool, ele altera esse sono REM, ele diminui o tempo desse sono REM, principalmente na primeira porção da noite. Conforme o álcool ele vai sendo digerido pelo organismo e ele vai saindo, né, vai de alguma forma sendo evaporado, sei lá o que acontece exatamente, mas conforme a noite vai acontecendo, o corpo vai processando esse álcool e conforme ele vai sendo processado, a gente vai voltando com o sono REM um pouco melhor na segunda fase da noite, mas tem uma interferência importante na primeira fase. Outra coisa que atrapalha bastante é a cafeína, a ingestão de cafeína, né? De qualquer coisa com cafeína. E muitas pessoas falam, mas não interfere, eu posso tomar café à noite que não interfere. Eu, particularmente, já fui assim e já falei isso na vida. Não porque eu goste muito de café, mas eu achava que o café era uma coisa que não mudava muito a minha vida. Até o dia que eu comecei a estudar bastante sobre ele, ver vários médicos, vários pesquisadores falarem, e comecei a fazer alguns testes em mim mesma para entender o que efetivamente acontece e coloquei uma regra na minha vida que depois das 4 da tarde não tomo mais café porque altera a qualidade do meu sono. Mesmo que eu consiga dormir, altera a qualidade do meu sono porque altera o tempo das fases do sono. A cafeína também tem essa interação com os tempos das fases do sono. A luminosidade atrapalha bastante também, interfere muito na qualidade do sono. Então, quando a noite chega, se você muda o tipo de luz que faz parte da higiene do sono, você diminui a intensidade da luz, você coloca uma luz mais amarela, você melhora o caminho da sua mente para alcançar uma melhor qualidade de sono. E ter um quarto completamente escuro ajuda bastante a qualidade do sono também. Ter luzes no quarto, é, às vezes dormir com a janela aberta, que é uma coisa que eu adoro, mas quando numa cidade como São Paulo, né, que você tem um poste bem ali na cara, isso atrapalha, porque a luminosidade ela interfere na produção de melatonina, né, porque a melatonina ela é produzida no escuro, quando a gente está no escuro, que a gente começa a liberar essa substância, e outros hormônios que nos ajudam a dormir bem, a ter uma qualidade de sono que é necessário para que a gente acorde no outro dia e tenha saúde física, mental e emocional, né?
E os distúrbios do sono também atrapalham a qualidade do sono. Então, a apneia, o ronco, as síndromes, por exemplo, como a síndrome das pernas agitadas, né? Que é a pessoa que chuta, que se mexe muito, isso atrapalha a própria pessoa e atrapalha quando tem alguém que dorme com essa pessoa, e atrapalha bastante mesmo. Então, os estudos do sono mostram que a gente precisa olhar para isso, porque tudo isso tem influência sobre a nossa qualidade do sono e como que a gente pode melhorar isso, já que a gente, né, já que eu estou falando sobre isso, o que que é possível fazer para melhorar? Alguns pontos colocados pelo Instituto do Sono, de São Paulo, que inclusive eu estudei, são meus professores, né, os idealizadores, do Instituto do Sono de São Paulo. E alguns pontos que são colocados ali são: primeiro, criar uma rotina do sono. O cérebro gosta de rotina. O cérebro, ele se acomoda bem com rotina. A gente precisa, lógico, de um estímulo em alguns momentos, mas algumas rotinas são importantes para o nosso funcionamento cerebral. E dormir sempre no mesmo horário é algo que muda completamente a qualidade do sono. Quando você cria uma rotina de dormir mais ou menos no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário, é como se você fosse treinando realmente essa mente para se desligar durante esse período. Então, ter uma rotina é uma parte importante e fazer esse pequeno ajuste. Eu sei que a vida não é fácil, né, para a gente fazer isso, mas fazer esse pequeno ajuste vai potencializar uma noite melhor. Criar um ambiente propício é fundamental. Isso também faz parte da higiene do sono. E daí é muito louco, né? Porque hoje em dia, a gente, principalmente as pessoas mais jovens, né? Os jovens sofrem muito com isso. Porque a cama, ela deveria ser o lugar onde a gente deita e dorme. E deveria ser o lugar onde, quando a gente chega, o cérebro rapidamente identifica que está na hora de dormir. Mas não é exatamente assim que acontece. E quando a gente começa a fazer tudo na cama, ou seja, a gente leva o computador, a gente trabalha, responde e-mail, a gente leva um sanduíche, a gente come, a gente assiste televisão dali, a gente faz tudo naquele ambiente onde deveria ser o lugar de descansar, o cérebro perde a referência. E daí, não necessariamente deitar na cama significa que está na hora de dormir. Porque tanta coisa acontece ali que não existe mais essa referência. Então, preparar o ambiente onde você dorme e, assim, criar um ritual para isso ajuda muito mesmo a mandar esse recado para o seu cérebro que está na hora de desligar. Então, não levar dispositivos eletrônicos para a cama, não comer na cama. Realmente, quando for para o seu quarto, ter um quarto organizado, que, que convide você a esse relaxamento, ter uma cama que está ali te esperando deliciosamente, ter uma roupa para você dormir, que seja uma roupa de dormir, não deitar com a roupa que veio da rua na cama. São pequenos detalhes que vão preparando esse ambiente para que a gente possa ir desligando essa aceleração interna e a hora que a gente deita, a gente não fique fazendo a compra do mercado, a gente não fique pensando em todas as contas que tem que pagar amanhã, em todas as coisas que a gente não conseguiu fazer hoje, né? Tudo isso acontece quando a gente deita, né? E adotar algumas práticas de relaxamento funcionam bem no final do dia. Então, ter alguns momentos de pausa, uma leitura, uma meditação, uma prática de yoga nidra, tudo isso propicia que você construa um caminho para uma boa noite de sono, o que vai te proporcionar um excelente dia de trabalho, posterior a isso, né? A nossa noite de sono, ela passa por 4 estágios. E nós passamos várias vezes por esses 4 estágios, que são o sono REM, que é aquele sono onde muitos dos nossos sonhos acontecem, onde os sonhos são mais vívidos, mais coloridos, mais intensos, porque nesse momento da noite, o nosso cérebro, ele está com um funcionamento parecido com o que nós estamos agora, nesse momento de vigília. A nossa atividade cerebral ela está acontecendo de forma mais ativa.
E aí nós temos o sono não REM, o um, o 2 e o 3. O sono não REM um é o primeiro que acontece na noite. É quando você começa a pegar no sono. É quando você ainda está misturando as coisas que estão acontecendo no seu entorno com o seu sono. Então é aquele primeiro relaxamento. Começa uma primeira desaceleração dos batimentos cardíacos, a respiração fica mais lenta, os músculos relaxam. Essa é uma fase que dura alguns minutos. E aí a gente entra na fase intermediária, que na primeira porção da noite, ela deve durar entre 20 a 40 minutos, que é quando você se aprofunda no relaxamento. Então o corpo começa a desligar mesmo, mas ainda é possível que você acorde com um barulho externo, só que um pouco mais difícil que a fase anterior. Na fase anterior, qualquer barulhinho te desperta. E aí nós temos a fase 3 do sono não REM, que é o sono profundo, que é exatamente esse lugar que o Yoga Nidra busca nos levar, que é o momento em que você dorme tão profundo que é difícil alguém te acordar, e quando alguém te acorda, você acorda pesado. Você acorda tentando entender onde é que você está. E nesse momento é um lugar onde você normalmente não tem imagens, não tem cores, não tem como se você desligasse completamente. E é uma das fases fundamentais para que o nosso corpo se reorganize, para que aconteça o reequilíbrio dos nossos sistemas, que aconteça a homeostase, é o momento em que a gente consolida as memórias, é o momento em que a gente organiza todas as informações que entraram. É realmente um momento importante da noite e é o momento que está mais prejudicado atualmente na nossa vida por conta da forma como temos vivido e tudo que temos feito atualmente. Então, o Yoga Nidra, ele não repõe uma noite de sono, mas ele ajuda a recuperar esta fase do sono que nós estamos em déficit ultimamente. E outra coisa que prejudica a qualidade do nosso sono é você dormir mal hoje, amanhã e depois. Por exemplo, uma uma sequência de noites mal dormidas refletem depois em noites com qualidade de sono ruim, mesmo não tendo o mesmo cenário acontecendo, ainda assim você demora um pouco para conseguir recuperar a qualidade do sono. Por isso, trazer o Yoga Nidra nesses momentos é muito importante para reorganizar os seus sistemas e as tensões mentais que a gente acaba construindo por noites mal dormidas. Outro momento que o Yoga Nidra entra muito bem é quando você viaja, viagens longas, mudanças de fuso horário, quando você vai para um país com fuso horário diferente, quando você fica muitas horas dentro do avião, pressurizado. Tudo isso tem uma interferência no nosso sistema nervoso central e o Yoga Nidra, ele ajuda a reequilibrar esse sistema nervoso central, ele ajuda a reorganizar esse organismo diante da situação apresentada. Então, é uma técnica que ela se encaixa perfeitamente em vários momentos da nossa vida. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria para fechar, porque daí eu queria convidar vocês a então experimentarem, né? Como é que a gente pode sentir isso acontecendo? Ahn, a Vitória trouxe uma coisa aqui. Se eu fiz um movimento inconsciente no final da prática que a instrutora pediu, como o movimento dos pés, eu passei pelo campo da hipnose. A gente passa pelo campo da hipnose no Yoga Nidra, Vitória. A gente passa mesmo, a gente só não fica nele, mas passa por ele. Tem um momento do estado da consciência durante a guiança do Yoga Nidra que você passa pelo estado hipnótico, que é onde a hipnose acontece. Só que a partir daí, tomam-se dois rumos diferentes. O Yoga Nidra, ele se aprofunda nesse relaxamento e ele continua um caminho interno, enquanto a hipnose, ela acontece ali nesse estágio, tá? Então, o comando depois, no final da prática, ele não tem a ver exatamente com a hipnose em si,
mas ele tem um reflexo do estado hipnótico, que é você responder aquilo que está sendo pedido para você. Então, existe uma programação feita no início da prática de Yoga Nidra, que, por exemplo, diz para você qual vai ser a frase que você vai ouvir que vai te trazer de volta para esse estado de vigília. Eu, por exemplo, costumo usar nas minhas práticas a frase inspire profundo e retorne a consciência ao corpo. Então, você faz uma programação inicial dizendo para o seu consciente, ó, quando você ouvir essa frase, você volta. Até lá, desliga, relaxa. E aí o consciente, ele absorve, o subconsciente fala, beleza, vamos nessa, e você relaxa. Aí você vai profundamente para esse estado e se desconecta dessa consciência, da vigília que está aqui com o intelecto processando informação, interpretando. Mas de repente tem um momento que vem a tal frase: inspire profundo e retorne a consciência ao corpo. Automaticamente é como se você ligasse o botão on de novo. A consciência ela retorna. E a hora que ela retorna, você percebe o quão longe do estado de vigília você estava. E aí vem o comando: mova os dedos das mãos e os dedos dos pés. É como se você estivesse acordando de um sono mesmo. Você começa a mexer os dedos das mãos e dos pés, e aí o corpo te traz de volta. E aí você retorna da prática. Normalmente, o retorno da prática vem dessa forma. Então, esse é um mecanismo do estado hipnótico pelo qual a gente passa e que, através dessa programação inicial, ele fica registrado no subconsciente. Então, quando você ouve esse comando para mover, o corpo acaba trazendo você de volta. Inspira profundo significa sentir o seu corpo, o pulmão se preencher e isso traz a consciência de volta. Ok? Muito bem. O, o sono ele tem uma ligação direta com o aprendizado e dormir bem melhora a nossa absorção. Por isso, quando a gente tem uma qualidade de sono favorável, é no sono que a gente consolida a memória, é no sono que o cérebro transforma todas as informações que nós adquirimos durante o dia em memórias que vão ficar ao longo da nossa vida. O sono tem uma função importante na resolução de problemas e na criatividade. Quando você dorme bem, durante o sono REM, a gente tem, particularmente nele, um aumento da criatividade e uma melhora na nossa capacidade de resolver problemas complexos que se apresentam durante a nossa vida. Então, por isso, cada um dos estágios do sono são fundamentais para que a gente consiga lidar com o que a vida nos apresenta. E o sono também tem uma importante função no nosso aprendizado motor, porque além da gente ter a consolidação do aprendizado teórico, o sono ele é fundamental para o aprendizado motor. Por exemplo, quando eu estou aprendendo a tocar um novo instrumento, se eu não durmo direito, eu tenho uma deficiência nesse aprendizado, de como tocar, de como mover os meus dedos na tecla do harmônio, por exemplo. Ele tem uma função importante quando nos aprendizados, por exemplo, de um novo esporte, de uma nova atividade física. Tudo isso está envolvido com a qualidade do sono. Então, eu até anotei uma frase para fechar a parte do sono, que é: o aprendizado eficaz não acontece apenas na sala de aula, mas também no tempo que passamos dormindo. E veja, num dia de 24 horas, pelo menos 8 delas, deveríamos passar dormindo. Como isso não acontece como deveria ser, o Yoga Nidra ele vem para nos auxiliar a, a equilibrar novamente essa deficiência. 30 minutos de uma prática de Yoga Nidra trazem os benefícios de uma noite de sono, de uma boa noite de sono. Então, olhando para isso, a gente percebe que 15 minutos da prática já ajudam bastante. Eu vou convidar vocês a se organizarem
para que a gente possa então experimentar esta prática. E para quem tem interesse em saber mais sobre o Yoga Nidra e sobre as bases científicas de como essa prática acontece no nosso sistema nervoso central, de onde veio essa filosofia e de todas as bases filosóficas do yoga, a nossa turma de formação de professores de Yoga Nidra, 50 horas, já está com as inscrições abertas. O curso está lindo. Ele foi todo gravado online em tópicos. Cada tópico da apostila tem uma aula gravada e os tópicos são gravados. Todas as gravações são feitas baseadas no estudo da neurociência, pelo tempo que você absorve. Então, todos os vídeos são curtos para que você possa absorver essa informação. Para tudo que eu trago do yoga, eu mostro um lado científico, e como a ciência explica aquele acontecimento. E nós temos dentro do curso, né, todas essas aulas gravadas, o material teórico, a apostila, que eu fiz com muito carinho e com muito estudo. E teremos o encontro presencial, que acontece em São Paulo, nos dias 5 e 6 de abril, onde a gente vai colocar em prática, ou seja, experienciar realmente tudo aquilo que está lá na teoria e discutir todos os pontos das videoaulas ali no grupo presencialmente. Então, se você tem interesse em se aprofundar nessa técnica, em saber mais sobre ela, em trazer para a sua vida, eu te convido a saber mais sobre o curso e a participar desse encontro que é tão rico e tão gostoso e que muda bastante a nossa forma de ver as coisas. O link ele está no nosso site, ele vai chegar até você por um e-mail também e está lá na bio do meu Instagram. Então, se você quiser saber mais, basta acessar o link do curso, tá? O curso ele tem um formato que é inteiro gravado, e agora essa versão com encontro presencial, que é o que nós estamos lançando no momento. Não precisa ser praticante de yoga, não precisa ter nenhuma experiência com yoga para fazer o curso de Yoga Nidra. É realmente um curso para quem quer se aprofundar nesta técnica específica. Vamos então experimentar? Então, deite-se de forma confortável. Pode ser na cama, pode ser no mat, pode ser uma cadeira que você se encosta confortavelmente. O que funcionar melhor para você. E a partir de agora, esquece a câmera. Você não vai precisar me ver, você não precisa posicionar a câmera de um jeito que eu te veja. O que você precisa é me ouvir e relaxar. Então, assim, solte tudo que possa estar amarrando, prendendo, solta o cabelo, solta o sutiã, solta o zíper da calça, fique confortável mesmo, o mais confortável possível. Deite de uma forma que o seu corpo se acomode e que ele possa entrar nesse estado de relaxamento, sem que nada fique doendo. Então, eu, quando deito direto no chão, gosto bastante de colocar uma almofadinha embaixo da minha cabeça, ou um tecido para deixar um pouco mais fofinho, porque eu sinto muita dor na minha nuca. E se você, por acaso, quer fazer para já embalar para o sono, porque eu, uma hora dessas, faço yoga nidra já, não levanto mais, então você já faz na cama mesmo, deitado, bonitinho, com seu travesseiro bem acomodado. A postura tradicional do Yoga Nidra é o Shavasana, ou seja, deitado com as costas para baixo, com o abdômen para cima. Mas se isso é desconfortável para você, você pode se acomodar da forma que melhor eh, representar agora. Pode ser de ladinho, de conchinha, de uma forma que você possa ficar estável e imóvel. Naturalmente imóvel. A imobilidade é fundamental para alcançar esse estado de relaxamento. Então, as palmas das mãos giradas para cima podem ser uma boa opção se você estiver na postura de Shavasana, ou os braços em cima do seu corpo também podem ser uma possibilidade, trazer as mãos sobre o abdômen. Feche os seus olhos, acomode bem, não deixe o pescoço torto, cuidado só para a cabeça não ficar torta, deixa a cabeça bem alinhadinha.
Deixe os pés bem relaxados e comece a fazer uma respiração profunda e lenta. Aproveite esse início para fazer todos os ajustes na sua postura, lembrando que você sempre pode se mover se estiver incomodando. Mas a ideia e a proposta é encontrar a imobilidade para poder mergulhar para um estado mais profundo de relaxamento. Todas as vezes que você se mexer, você vai sair do relaxamento que você estava, você vai ficar num relaxamento mais superficial. Então, busque a imobilidade. Comece a observar a sua respiração. Pode ser na cama, pode ser no chão, pode ser no sofá, pode ser até numa cadeira, meio sentado, meio deitado. A prática de Yoga Nidra começa agora. E a partir deste momento, você se entrega completamente ao som da minha voz, relaxando completamente. Ao ouvir o comando, para inspirar profundo e retornar a consciência ao corpo, você naturalmente retornará. Até lá, você se entrega e se deixa levar. A prática de Yoga Nidra não tem como objetivo fazer você dormir, mas também não espere que você fique acordado. É uma prática de entrega. Por isso, repita mentalmente para você que você não irá dormir, mas também não ficará acordado. E você se entrega completamente ao som da minha voz. Observando o ar que acessa a parte interna de suas narinas, percorre todo o seu sistema respiratório, chegando até o centro do pulmão, sentindo a presença do ar preencher esse pulmão, empurrar essas costelas e mergulhar para dentro da corrente sanguínea. Você assiste a essa respiração. Observando esse ar que sai, que toca a parte interna das narinas, trazendo a temperatura mais quente do interior do seu corpo. E a diferença do ar que vem do meio ambiente e acessa as suas narinas, trazendo uma temperatura mais fria e recebendo ali o aquecimento, a umidificação e a purificação desse ar que acessa o seu interior. O ar entra e sai. E você não interage, apenas assiste. Assiste esse ar, assiste essa respiração. Mentalize então o seu Sankalpa, sua resolução mental, construída no formato de uma frase curta, positiva e objetiva, que você escreve na sua tela mental, no momento presente, e repete mentalmente para você mesmo,
3 vezes. Relaxando completamente todo o seu corpo. Sinta uma onda de relaxamento que vem percorrendo o seu corpo desde a sola dos seus pés até o topo da sua cabeça. Como um manto que te cobre, você sente esse relaxamento percorrendo as estruturas físicas, desde a sola do pé até o topo da cabeça. Relaxe completamente todo o seu corpo. Passeando com sua consciência em diferentes pontos do seu corpo, levando esse relaxamento pontualmente para todas as estruturas que eu disser. Iniciaremos a rotação da consciência ao corpo, aprofundando ainda mais essa sensação. Então, traga sua consciência para o ponto entre as sobrancelhas e relaxe completamente o ponto entre as sobrancelhas. Relaxe a sola do pé direito, o dedão do pé direito, todos os dedos do pé direito. Relaxe o dorso do pé direito e relaxe completamente o pé direito, o tornozelo direito, a panturrilha direita, o joelho direito, coxa direita, lado direito do quadril. Relaxe a pelve, o abdômen. Relaxe o centro do tórax e as costelas do lado direito do tórax. Relaxe o centro da garganta, o ombro direito, cotovelo direito, punho direito, palma da mão direita, dedinho da mão direita, anelar da mão direita, dedo médio da mão direita, indicador da mão direita. Relaxe o polegar da mão direita. Relaxe completamente sua mão direita, seu braço direito e sinta nesse momento todo o lado direito do seu corpo em profundo estado de relaxamento. Relaxe completamente o lado direito do corpo. Relaxe a sola do pé esquerdo, o dedão do pé esquerdo e todos os dedos do pé esquerdo. Relaxe o pé esquerdo, o tornozelo esquerdo, a panturrilha esquerda, o joelho esquerdo, coxa esquerda, lado esquerdo do quadril. Relaxe completamente sua pelve, seu abdômen, o centro do tórax e as costelas do lado esquerdo do tórax. Relaxe cada uma das costelas do lado esquerdo do tórax. Relaxe o centro da garganta, o ombro esquerdo, o cotovelo esquerdo, punho esquerdo, polegar da mão esquerda, indicador, dedo médio, anelar, dedinho da mão esquerda. Relaxe a palma da mão esquerda. Relaxe toda a mão esquerda, todo o braço esquerdo, todo o lado esquerdo do corpo. Relaxe completamente o lado esquerdo do corpo. Relaxe o topo da cabeça,
o ponto entre as sobrancelhas, a ponta do nariz, o queixo, a orelha direita, o olho direito, narina direita, lado direito do maxilar. Relaxe a garganta, a orelha esquerda, olho esquerdo, narina esquerda, lado esquerdo do maxilar. Relaxe completamente o seu maxilar, seu lábio superior, lábio inferior. Relaxe o céu da boca e relaxe completamente a língua dentro da boca. Sinta a língua derretendo dentro da boca. Relaxe a parte interna das narinas, o fundo dos olhos. Relaxe os tímpanos. Relaxe completamente suas cordas vocais. Relaxe sua traqueia, seus brônquios, bronquíolos. Relaxe o seu pulmão e relaxe completamente o seu coração. Sinta o coração em profundo estado de relaxamento. Relaxe o seu esôfago, seu estômago, intestino. Relaxe o pâncreas, o baço, o fígado, os rins. Relaxe o assoalho pélvico, sua bexiga. Relaxe suas glândulas reprodutoras, as glândulas adrenais, a glândula timo, a tireoide, a glândula pineal, a glândula pituitária. Relaxe completamente suas veias e artérias, seus nervos, suas articulações e seus tendões. Relaxe os seus neurônios e as conexões neurais. Relaxe o centro do cérebro. Relaxe o seu córtex. Relaxe completamente a massa cinzenta do cérebro, o osso do crânio, as vértebras da coluna cervical, da torácica, da lombar. Relaxe completamente seu osso sacro, o osso do quadril. Relaxe o seu esqueleto. Relaxe completamente o seu corpo. Relaxe a pele e os poros da pele. Relaxe as unhas, os dentes, o globo ocular. Relaxe completamente todo o seu corpo. Relaxe os músculos. Relaxe esse corpo. E nesse estado de profundo relaxamento, sinta o corpo derreter, se desfazer, derreter completamente, como um gelo que derrete na presença da luz do sol. O corpo acessa um estado de relaxamento tão profundo que ele se desmancha. Essa estrutura física se desfaz
E o que fica é o campo energético, é a vibração. E essa vibração vai ganhando uma tonalidade branca, uma luz branca e pulsante no lugar desse corpo. Apenas a luz. E essa luz branca traz um estado de profunda serenidade, de paz interior. Então, uma tonalidade vermelha vai surgindo, mais ou menos na região onde ficava o seu genital. Ali a luz vermelha começa a ganhar força, ela pulsa, ela brilha, ela ilumina todo o ambiente. Logo acima dela, na região do seu baixo ventre, surge uma luz de tonalidade laranja. Esse laranja que se funde ao vermelho e cresce e pulsa. Logo acima do laranja, na região do seu plexo solar, surge uma luz amarela dourada, semelhante à luz do sol, e ela irradia os raios dourados que tomam conta desse ambiente, como um imenso arco-íris. Outra tonalidade vai surgindo na região onde fica o coração. Surge o verde, um verde vibrante, um verde pulsante. E esse verde traz uma deliciosa sensação de expansão. Você se sente grande, imenso. O verde ganha uma proporção que ocupa não apenas esse ambiente, mas ocupa toda essa cidade, todo esse estado. Geograficamente, ganha a dimensão do país. Você expande e cresce. Então uma tonalidade nova surge e uma nova sensação. A expansão traz uma sensação de diminuição, como se você fosse encolhendo, 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 e chegasse então na região da sua garganta como uma pequena semente de cor azul, azul da cor do céu. E esse céu abre um imenso espaço. E a expansão retorna. O espaço cresce. E você se percebe sendo este céu azul, decorado com estrelas brilhantes nessa linda noite de hoje. A lua ainda não chegou. Por isso, as estrelas brilham anunciando a chegada da lua. E você, na sua cor azul, aguarda essa chegada. Você sente o frescor do vento que anuncia a chegada da lua. A lua chega, brilhante,
redonda, refletindo a vibração do sol, traduzida nessa cor prateada. E você mergulha para dentro desse prateado. E ao penetrar na tonalidade prateada da lua, você sente frio, o frio de uma noite de lua cheia. O vento gelado traz a sensação de frio para os ossos, o frio de dentro para fora. E então, o brilho dourado do sol volta a ganhar força e com ele o calor. O calor que aquece o seu corpo, o calor que aquece o ambiente, o calor que derrete a neve e castiga o deserto, o brilho dourado refletido nas ondas do mar, as ondas que vão e vêm, as ondas que vão e vêm. E refletido nas ondas do mar, você visualiza o seu Sankalpa. Esse Sankalpa fica nítido na borda branca da onda do mar. O sol bate, brilha e fortalece esse Sankalpa. A onda deságua na areia, a areia absorve. E então você sente o toque da areia da praia molhada, úmida, sobre os seus pés. Você sente os grãos de areia roçando a pele do pé. A areia é úmida, a água está gelada. O sol brilha forte na sua pele. Isso contrasta com a sensação da sola dos pés que trazem a temperatura gelada da água do mar. Você caminha para dentro desse mar, sentindo o contraste dessa água tocar as suas pernas, seu quadril, chegar até a sua cintura e fazer arrepiar todos os pelos do seu corpo. Seus dentes batem e você escolhe mergulhar. E ao mergulhar, a sensação de frio passa e uma deliciosa sensação abraça o seu corpo. Você se percebe no silêncio embaixo da água, onde parece que o tempo para. E você desfruta esse silêncio. Bem, é uma linda noite. E agora você já não está mais mergulhando nas águas profundas desse oceano, mas está delicadamente deitado numa noite de lua cheia,
curtindo o silêncio da noite, onde apenas o som do vento que balança as folhas. Então o som dos pássaros começam a anunciar a chegada de um novo dia. Lá no horizonte, o sol começa a nascer. E lá naquele ponto distante onde o céu se encontra com o mar, as cores começam a mudar. E uma deliciosa sensação de esperança e de renovação vem com essas cores que surgem. A imensa bola dourada surge no horizonte, começa a subir e pintar o céu de laranja, de rosa, de amarelo. Os bichos da floresta estão em festa. O dia começa e você sente o seu corpo todo cheio de vitalidade. E ao olhar para o seu corpo, você vê de volta as cores. O azul que vem da sua garganta e o espaço que ele traz. O lindo verde no centro do coração e a delicadeza do vento que sopra a partir dele. A presença do ar, o amarelo dourado que reflete o sol lá do horizonte, bem na região do seu plexo solar, e as chamas do fogo no centro dessa bola, que dançam trazendo calor. O lindo laranja, localizado na região do seu baixo ventre, mostrando a fluidez das águas, que refletem o dourado do sol e fazem essa cor alaranjada surgir. E lá embaixo, na região do seu genital, o vermelho da terra fértil, da terra firme. E o cheiro da terra molhada, você absorve cada um dos elementos e percebe a presença de todos eles, reconstruindo a matéria, o corpo. E o corpo vai ganhando forma. As pernas, os seus pés, o seu quadril, os braços, as mãos, o pescoço, o desenho da cabeça e o lindo semblante de relaxamento, de profundo relaxamento nessa face. Você
completamente relaxado. Faz uma inspiração profunda e retorna a consciência a esse corpo, movendo delicadamente os dedos das mãos e dos pés. Sente o peso dos dedos das mãos e dos pés. Sente a presença da matéria e reassume o controle desse corpo, se espreguiçando, se alongando. Se for confortável, virando de ladinho, de conchinha, observando as sensações, sem querer interpretar, sem buscar entender, apenas observando. Então, se for da sua vontade, se levantar, você pode se levantar e se sentar com a coluna alinhada, ou pode se manter deitado, aquilo que funcionar melhor para o seu momento agora. Eu trago as minhas palmas das mãos unidas em frente ao meu coração, nesse gesto de devoção e gratidão por esse lindo encontro de hoje. Namastê. Gratidão.